Agora eu vou falar um pouquinho do molde, né? Olha o nosso molde aqui, tá? Ele tem um formato meio curvo, ele é feito de cobre, né? E ele tem no interior dele tem tubulações de água para extrair o calor rapidamente do aço, tá? Então ele é considerado a parte mais importante do processo de lingotamento contínuo. É nele que ocorre o início da solidificação do aço que vem do distribuidor e é no molde que se definirá o perfil do produto, ou seja, espessura e largura no caso da placa e bloco, tá? Então posso ter moldes de tamanho diferenciados, inclusive em formatos aqui, ó, formato elíptico, um formato mais quadrado aqui, nesses casos aqui, redondo, nesse caso, um formato mais retangular, no caso dos tarugos, tá? Então, e inclusive ele pode ser uma placa com formato mais de chapa, entendeu? Então, eu tenho os diversos, através do molde que o meu material vai ter um novo formato definitivo dele, tá? Então, nele ocorre o início da solidificação do aço proveniente do distribuidor e é no molde que se definirá o perfil do produto, ou seja, espessura e largura do produto, de placa e de bloco e seção. A seção pode ser redonda ou quadrada no caso do tarugo, tá? As placas do molde são fabricadas em cobre por possuir excelente condutividade térmica. Isso já havia dito anteriormente. O cobre é altamente utilizado pela elevada condutividade térmica. O cobre é largamente utilizado em todas as máquinas de lingotamento contínuo, tá? A fim de compensar a contração servida pelo aço dentro do molde, durante a solidificação, as laterais das placas menores, em sua totalidade, são montadas de forma a terem uma inclinação no sentido da altura da placa. Então as placas elas vão fechando, tá? Para que quando o lingote vai se formando, ele vai comprimindo e a placa vai também fechando, tá bom? Então vamos adiante. Agora eu vou falar um pouco do sistema de suporte do veio, tá? Então a pele que deixa o molde é de pequena espessura, desse modo não possui resistência mecânica. Deixa eu pegar o ponteiro aqui, que eu estou só passando com o mouse sem o ponteiro, tá? Ela não possui resistência mecânica suficiente para suportar todo o peso da coluna de carga, tá? Por isso ela deve ser mantida na posição relativa que deixa o molde. Então a gente tem um espaço aqui onde a posição do meu veio, né, que é esse metal que está saindo daqui, né, ele fica razoavelmente na vertical. Por quê? Porque a espessura da nossa casca aqui não é grande o suficiente para poder deitar ele. Se eu deitasse ele logo em seguida aqui, acontecia que ia vazar metal para fora. Então o que eu faço? Eu pego e faço uma curva suave conforme a espessura de metal sólido vai aumentando, tá? Por isso deve ser mantida na mesma posição relativa que deixa o molde, tá? Aquilo que eu havia dito. Ou seja, não pode haver abaulamento da pele pela ação da pressão ferrostática, tá? O que originaria problemas na qualidade superficial através da formação de trincas, tá? Então eu não posso deixar que a pele seja abaulada, tá? Pela pressão de ferro aqui, de ferro líquido aqui no interior. Então eu, além de tudo, eu tenho que ter esses rolos aqui para impedir que minhas cascas abram, entendeu? Que elas fiquem sempre no tamanho correto. Por esta razão, máquinas de lingotamento ganharam abaixo do molde um sistema de rolos dispostos em sequência, cujo diâmetro aumenta à medida que chegamos mais perto da região horizontal. Então os rolos aqui são pequenos para quê? Para eles ficarem em um espaço pequeno entre eles, tá? E eu conseguir garantir que eu vou deixar o aço ali, as cascas bem fechadinhas para que não haja vazamento de líquido, tá bom? Por essa razão as máquinas, bom, isso eu já li, né? Além de suportar o veio, elas também têm a função de conduzi-lo para fora da máquina, dando lugar ao novo aço que por ela entra. Então, assim, esses rolos aqui, eles têm que direcionar o veio, suportar o peso dele e direcionar ele para fora, tá? Eles também têm a função de conduzir o meu metal para fora da máquina, em direção ao corte, tá bom? Então essa é a razão para existir esses rolos aqui, é suportar, porque se a gente deixasse o metal saindo daqui, ele ia furar, né? Porque ele ia abrir com a quantidade de líquido entrando aqui, ó,
ia entrar uma quantidade grande de líquido, ele ia abrir, ia rasgar a pele ali, a casca formada, e ia acabar vazando metal para tudo que é lado. Então eu tenho esses meus rolos para aguentar o metal, deixar ele fechadinho ali, e também para conduzir esse metal para fora da máquina. Tá? Então é para isso que serve o sistema de suporte, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouco do sistema de resfriamento secundário. Tá? Então aqui, o molde é a região da máquina onde ocorre o primeiro resfriamento do aço. Então a gente pode dizer que no molde ocorre o resfriamento primário do aço, que vai fazer o aço passar do estado líquido para o estado sólido. Tá? Então por causa disso costuma empregar o termo resfriamento primário ou indireto, pois a água de resfriamento não está em contato com o aço. Tá? Então acontece, ele é um resfriamento primário e ele também é um resfriamento indireto, porque quem tira o calor do aço não é o cobre, é a água que corre dentro do molde de cobre. Então, por isso é um resfriamento indireto. Por quê? Porque a água entra em contato com o cobre, retira o calor do cobre, que por sua vez retira o calor do aço, entendeu? Então, por isso que a gente chama o resfriamento de resfriamento indireto e é onde ocorre o resfriamento primário. Tá? Logo abaixo do molde, na região do suporte de rolos, que eu expliquei anteriormente ali, tá? Encontra-se bicos de spray disposto entre os rolos, fornecendo água ao veio formado. Então a gente forma um veio ali de aço sólido e entre os rolos ali existe um spray e esse spray está destinado a borrifar a água no metal para remover o calor desse metal, tá bom? A região da máquina que possui bico de spray denomina-se zona de resfriamento secundário ou resfriamento direto, pois a água está em contato direto com o veio no processamento de solidificação do aço. Tá? Então era aquilo que eu havia dito, né? Indireto lá no primário, porque a água não está em contato direto, e agora que a água está em contato direto no resfriamento secundário, é o resfriamento direto. Tá? E resfriamento secundário também. Tá? A solidificação do veio passa entre os rolos da máquina de lingotamento contínuo e se dá através do borrifamento de água entre os rolos pelas seguintes formas. Resfriamento por radiação, por troca de calor do veio com o ambiente, então o veio já perde calor ao natural para o ambiente. Tá? Resfriamento por condução entre os rolos e o veio, então o contato, os rolos estão muito mais frios que o veio, por exemplo. Então ali no contato rolo-veio existe uma remoção de calor e depois e o resfriamento por acúmulo de água nos rolos. Então os rolos também eles acabam ficando úmidos também e aí essa água vai absorver o calor do aço e posteriormente vai retirar calor do aço e vai resfriar esse aço, tá? Promovendo ainda mais intensa solidificação. Tá? Então vamos adiante. Aqui eu tenho uma fotinho, né? Aqui tem um rolete, 2 roletes, no meio um spray. Então aqui a gente tem jato direto, né? Aqui há o escorrimento de água e aqui ó, acúmulo de água no rolete. Tá? E esse rolete úmido aqui vai também ajudar a colaborar bastante no resfriamento. Tá? Então assim, todo rolete tem entre ele um spray e assim vai acontecendo o resfriamento do lingote. Tá? Então o lingote, quando chega aqui, ele acaba evaporando a água toda. Então aqui a gente tem uma foto do veio sendo retirado da lingoteira e aqui a gente pode ver o metal sendo vazado. Tá? Então aqui o metal já recém-solidificado, tá bom? Então vamos adiante. Bom, então no início do processo de lingotamento contínuo, tá? As máquinas eram verticais, então o veio saía e ele percorria todo um caminho até solidificar e ele chegava lá embaixo no formato sólido, mas ele tinha um problema, né? Que a nossa estrutura para as edificações tinha que ser enorme para que esse metal descesse até ele solidificar. Ia resultar num tamanho enorme de instalações. Tá? O que aconteceu? Os projetistas tiveram que reduzir o tamanho das instalações, daí veio a ideia de fazer o empenamento, que é encurvar o aço, e depois endireitar, tá? Ou desempenar a máquina. Então é daí que surgiu a necessidade de empenar e desempenar. Tá? Então essa curva aqui, ela vem também em função de reduzir o custo das minhas edificações, dos meus equipamentos que iam ter tudo que ser na vertical, tá? Se o meu lingotamento fosse na vertical. Ah, mas por que eu não faço na horizontal então? Tá, na horizontal não dá porque o aço, quando ele sai, o
o lingotamento horizontal ele tem que ter uma ótima quantidade de extração de calor do metal, e o aço não tem uma condutividade térmica tão grande. Então, o lingotamento na horizontal ele acontece para cobre, prata, ouro, até rola. Tá? Agora, para o caso específico do aço, não dá, tem que sair na vertical, porque desse jeito aqui tu consegue formar aquela casca, e a casca resiste à pressão de metal dentro do interior da casca. Se fosse na horizontal não ia resistir, ele ia se romper e vazar todo o metal para fora. Então, as máquinas curvas, nas quais o molde acompanhava o raio de curvatura da máquina para em seguida a placa ser desencurvada. Então, havia as placas atuais, elas têm uma parte que a nossa barra é empenada e depois a nossa barra é desempenada, tá? Ou endireitada, tá? Encurvada e desempenada. Tá bom? Então, o processo de encurvamento e de endireitamento do veio deve ser ameno, tá? Então ele não pode quebrar, né, o meu metal, nem adicionar um monte de tensão que mais tarde vai afetar o produto final. Então tem que ser bem suave essa curva. Aqui a gente vê que a gente tem um raio de 9.000 milímetros, ou seja, 9 metros, tá? Então é um raio bastante grande, então é uma curvatura bem suave para o meu veio descer sem gerar tensão excessiva no meu metal que está solidificando, produzindo um produto de qualidade com custo mais baixo do que tu ter que construir um lingotamento vertical, que tu precisa de um tamanho enorme de instalação, tá bom? Então essa é a minha é só um detalhe aqui que eu achei importante colocar, tá bom? Depois que o meu material está solidificado e resfriado, lá na ponta ele vai ser cortado, tá? Então, após completamente solidificado, o veio formado chega até a máquina de corte, trazida pelos rolos extratores da máquina, né? Nessa etapa, o processo veio vai ser fatiado em comprimentos, conforme um planejamento específico, a fim de atender a necessidade do cliente. Então, o veio vai ser cortado em tamanhos específicos, que é condicionado ao que o cliente final pediu, tá? Então, os comprimentos final do produto podem ficar entre 2,20 metros, né? E 12 metros de comprimento, tá? Então, tipicamente é o tamanho dos tarugos ali, das barras produzidas por lingotamento contínuo. Atualmente, nas máquinas mais modernas, toda a operação de corte de tarugo e blocos é controlada automaticamente. Não existe mais alguém que fica ali apertando um botão para que haja o corte. É tudo feito automático, ficando a atuação do homem restrita a emergências, a manutenção e alguma emergência que ocorra, tá? Então, antigamente não, tinha alguém que era responsável ali para apertar um botãozinho que ia posteriormente fazer o corte do nosso veio, tá? Então vamos adiante ali nas próximas instalações.